Queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier. Enfim, é uma grande notícia saber que temos companheiros dedicados aí de Campina Grande. Mandar um grande abraço ao nosso querido Ivan Farias e parabenizar por essa iniciativa tão nobre. Porque se a gente divulgasse mais a doutrina espírita, será que nós não teríamos um mundo melhor? Com menos suicídios, menos crimes, menos abortos, menos corrupção. Será que os corruptos, os que se deixam corromper, fariam da mesma maneira tudo o que fazem, se soubessem que a vida prossegue e que responderão pelos seus atos? Quantas mãezinhas sofrendo porque um filhinho retornou ao mundo espiritual? Quantos médiuns com a mediunidade torturada? Quantas pessoas padecendo obsessões graves que poderiam obter auxílio também na doutrina espírita? E sobretudo a questão dos suicídios que nós poderíamos evitar. Então, parabéns a todos vocês, aos amigos aí de Campina Grande, que essa TV Chico Xavier seja um grande sucesso, porque a vida deste homem é extraordinária. Falar de Chico em uma palestra é impossível. Nós precisamos realmente de uma rádio, de uma TV, falando 24 horas, todos 7 dias por semana, para poder cobrir um pouco dos muitos lindos casos de Chico Xavier, de tantas lições, de tantos ensinamentos, para falar das suas obras extraordinárias, enfim, tanto conhecimento que é luz para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai falar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. É terrível, graças a Deus. Mas nós hoje vamos falar do codificador do Espiritismo, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, esse francês extraordinário que nasceu na cidade de Lyon no ano de 1804. Hippolyte Léon Denis Arrivaille, ele foi o escolhido por Jesus para nos trazer a terceira revelação. Porque quando o nosso planeta adquiriu uma certa maturidade, Jesus convoca Moisés, que no Monte Sinai trouxe para a humanidade os 10 mandamentos com aqueles pedidos de não façais, não isso, não aquilo outro. Depois o próprio mestre, um pouco mais de 1000 anos, vem pessoalmente à Terra, convive conosco, não para dizer não, de proibir, mas para dizer faça, perdoe, ame, desdobre-se. Mas naquele tempo de Jesus, que quando ele transmite aquela sua mensagem de grande amor e ternura e fé, para aquele povo sofrido na escravidão, dominado pelos romanos, quando eles perceberam que Jesus estava prestes a partir, a ser crucificado, disseram: não, Senhor, que isso não aconteça contigo, não queremos isso. Então ele consola aquele povo: não vos inquieteis, eu rogarei ao Pai, e o Pai vô-lo enviará outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Então Jesus assume um compromisso.
de que num futuro mais ou menos longo viria uma doutrina com a função básica de consolar, de esclarecer, de iluminar. Após a chegada da doutrina espírita, a gente percebe que não mais existe a crença tão difundida do inferno eterno, porque ela não tem consistência em si mesma, porque não faz sentido um Deus misericordioso mandar qualquer dos seus filhos para sofrer eternamente. O próprio Jesus disseram: qual é o pai que o filho pedindo um peixe dá uma serpente? Qual é o pai que o filho pedindo um pedaço de pão ele dá uma pedra? Essa consolação trazida pelo Espiritismo, com revelações de como se processa a evolução humana, de Deus ser misericordioso, de haver muitas moradas da casa do Pai, de termos muitas existências, de nunca regredirmos, por pior que sejamos, assaltante, criminoso, cruel, seja o que for, a gente não regride, nunca volta a ser um animal inferior, sempre evolui. É claro que alguém que cometeu crimes de violência retorna com problemas físicos, psicológicos, mentais, desequilibrados, para ajustar-se às leis divinas. Portanto, Jesus, quando organiza a chegada do Consolador, ele tinha interesse pessoal de que fosse uma doutrina estruturada para vencer o clero estabelecido da Igreja Católica, que não iria aceitar facilmente uma nova doutrina. Os materialistas, filósofos, que iriam bater de frente com a doutrina espírita, enquanto afirmavam que não existia espiritualidade e espírito, a doutrina espírita iria provar que existe através das comunicações. A doutrina espírita estava sendo assessorada por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele convoca grandes espíritos para trabalhar em conjunto, para organizar essa doutrina. E dentre esses espíritos convocados, nós citaremos Emmanuel Swedenborg, São João Evangelista, Santo Antônio de Pádua, São Luís, Santo Agostinho, Lamennais, Sócrates, Platão. Então uma série de espíritos foram convocados por Jesus para trazer à terra essa doutrina magnífica, que abraça todas as doutrinas. É uma das belezas do Espiritismo, é não perseguir doutrina alguma. É uma das belezas da doutrina espírita, é abraçar todas as crenças. Por quê? Porque enquanto as outras crenças dizem fora da nossa igreja não tem salvação, o Espiritismo diz fora da caridade não há salvação. Você pode ser católico e for caridoso, vai ser salvo. Você pode ser evangélico, é caridoso, vai ser salvo. Você é ateu, materialista, mas é caridoso, vai ser salvo. Porque o que importa não é a doutrina nem a filosofia que a pessoa professa, mas o amor que distribui. Porque Deus é amor. E Deus não tem religião. Deus não tem religião alguma. Então, nós vimos que em 1804 nascia aquele que iria ser o codificador, Hippolyte Léon Denis Arrivai. No mesmo ano, nascia aquela Madame Girardin, amicíssima, que ficou, quando adulta, Girardin. Em 1802, 2 anos antes de
codificador nascer, nasce o grande poeta e escritor Victor Hugo. E Victor Hugo trouxe para nós aqueles romances espetaculares. Nós assistimos inclusive filme O Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, romance extraordinário. Esse homem de vulto, de grande expressão, é convocado também por Jesus para trabalhar pela doutrina espírita. Havia na cidade de Paris uma grande revolução. É que a cidade de Paris era medieval, de ruas tortas, prédios caídos, antiquíssimos, seculares, sem estética. Passava-se do ano de 1853, quando o então imperador da França, Napoleão III, faz um concurso público para escolher um arquiteto para mudar a fisionomia de Paris. E quem ganhou a concorrência foi Haussmann. E Haussmann fez o desenho, a planta de uma Paris moderna. E para isso ele demoliu praticamente toda a Paris antiga. A Paris que nós conhecemos hoje é a Paris de Haussmann. A Paris dos tempos antigos sumiu, desapareceu, ou a demolição em massa. E a gente se lembra do apóstolo Paulo aos Colossenses quando diz: despojai-vos do homem velho, revesti-vos do homem novo. Até parece que Paris estava se despojando da cidade velha para construir a cidade nova, para receber uma nova doutrina. Até parece que isso fez parte, quem sabe, dos planos da espiritualidade. A modernização de Paris para receber os grandes filósofos e pensadores. O ano de 1853 foi o ano das mesas girantes, das mesas que pulam, que dançam, e que nós não fazemos menor ideia do que isso representa. Porquanto, quando a gente está em casa e que está distraído, e com a janela bate, inexplicavelmente, a gente costuma se arrepiar. Oi, a janela bateu. Nunca vi um bando de espírita tão medroso. Tem medo de tudo. Uma janela que bate, uma pancada que se repete. Às vezes até o gato que bateu em alguma coisa. Mas naquele período de 1850 até 1855, as mesas pinotavam, as pancadas se aconteciam nas paredes, nas janelas. Até que alguém curiosamente começa a perguntar: quem está batendo? É um ser humano ou um espírito? Se for um espírito de 3 pancadas, aí tem 3 pancadas. Estabelecia-se o contato através de sons, de convenções, de 2 pancadas ser mais ou menos, não sei, de 1 pancada ser sim, de 3 ser não, e assim sucessivamente, até conseguir diálogos com os espíritos, para eles dizerem que somos espíritos, vivemos na terra. Se quiserem tirar dúvida, vão até o cemitério, Père Lachaise, túmulo número tal, fulano de tal. Mas a igreja, quando começou a perceber esse fenômeno, afastem-se, é o demônio. Não era o demônio, era Jesus, que queria chamar a atenção da humanidade de que existe o mundo espiritual e que é importante prestar atenção a esse mundo espiritual, porque esses que foram para lá começam a dizer como é o lado de lá, como se for um viajante para um país estrangeiro que manda dizer na carta: como estou, papai, vivendo aqui.
Encontrei dificuldade no idioma, na alimentação, no clima. E dessa forma começou-se a ter noções de que essas mensagens eram dos espíritos. Mas ninguém tinha certeza ainda, porque as comunicações eram muito difíceis. Era por pancadas, por sons, não havia psicografia como nós conhecemos hoje. Imagine a dificuldade do espírito escrever, utilizando em vez de caneta, uma pedra, arranhando outra pedra. Até que o espírito disse: não, em vez de pedra, use uma cestinha de vime, bota um lápis na ponta, escreva no papel. E as mensagens começaram a fluir. Aquele que vai ser o codificador do Espiritismo, Denis Arribari, que nasceu predestinado para essa tarefa de trazer o Consolador. Com 10 anos de idade, os seus pais colocam na melhor escola da Europa, que ficava em Yverdon, na Suíça, porque ele precisava se aperfeiçoar. Ele precisava estar pronto para ensinar ao mundo a nova doutrina. Com 15 anos, ele já dava aula no Instituto Yverdon, na Suíça. Era um aluno exemplar e excepcional. Quando volta a Paris, casa-se com Amélie Baudet, e os dois começam a trabalhar, sem saber ainda a missão que estava a eles reservada. Por essa época, o grande escritor francês Victor Hugo, que nós mencionamos, teve uma incompatibilidade política com Napoleão III, imperador da França, e por isso ficou exilado da ilha de Jersey, do Canal da Mancha, entre França e Inglaterra. E lá ele viveu uma solidão terrível. Um homem da sociedade, numa ilha muito pequena, cheia de rochedos. Para ele foi uma pior das piores prisões. Foi daí que uma amicíssima sua, Madame Girardin, que morava em Paris, disse: eu vou socorrer a família Victor Hugo. E a Madame Girardin, junto com o seu esposo, pegaram a embarcação, foram até a ilha de Jersey, disse: nós vamos morar aqui na ilha de Jersey, para tornar seus dias mais amenos. E Victor Hugo, de 1853 até 1855, começou a frequentar sessões mediúnicas com essa médium Girardin. O Espiritismo não tinha surgido ainda. O codificador Rivail só publica o Livro dos Espíritos em 1857. O ano é 1853, 4 anos antes. E lá nessa ilha, Girardin se concentra e a mesa começa a pular. E eles começam a notar o que a mesa quer dizer, frase por frase, palavra por palavra. Foram 2 anos extraordinários. Victor Hugo tornou-se espírita, sem existir o nome espiritismo ainda. Passou a aceitar as vidas sucessivas. A sua própria filha, Leopoldine, que havia morrido num naufrágio no rio Sena, se comunica, consolando o seu coração. Outros espíritos importantes se comunicam lá na ilha. Maomé, Martinho Lutero, Mozart, Shakespeare e tantos outros espíritos de renome nacional e internacional se comunicam através de Madame Girardin, dando a Victor Hugo a convicção de que existe o outro mundo. Em 1854, 55, as mesas pulando, saltitando, pancadas em Paris,
O povo impressionado com o fenômeno, sem saber com o que deduzir daquilo, enquanto Victor Hugo já sabia. Aí, a espiritualidade precisava de 2 médiuns que pudessem colaborar na recepção do livro dos Espíritos. Essas 2 médiuns extraordinárias moravam numa ilha distante, vizinho de Madagascar, por trás da África. Mas para Jesus não tem dificuldade, tudo é resolvido. O imperador Napoleão III, perguntando sobre as finanças, só as finanças não estão boas. Os grandes produtores de açúcar estão muito fracos aqui. Mas nós temos um produtor de açúcar na Ilha da Reunião, próximo de Madagascar. Manda buscar a família toda para morar em Paris. Chegaram então a Paris Julie Baudin, Caroline Baudin, a família Baudin. Meninas de 14 e 16 anos, ingênuas, inocentes, mas de uma mediunidade extraordinária, em que o Espírito se comunicava, dá o nome de Zéfiro. E Zéfiro disse: bem que eu avisei a vocês, que vocês iam morar em Paris, e vocês não acreditaram. O futuro codificador, Rivail, quando soube que estava havendo reuniões mediúnicas na casa dos Baudin, e que eram extraordinárias, ele foi lá. Levou a Amélie Baudet. E quando chegou na reunião, o Espírito se comunicando disse: salve, salve, meu grande mestre. Por que me chamou de mestre? Porque você foi meu mestre antes de Cristo, e seu nome era Allan Kardec. Daí o nome Allan Kardec, a origem quando ele era sacerdote druida, no ano 60 a.C., na Gália Antiga. Ele começa então a fazer as perguntas aos espíritos. E as menininhas de 14 e 16 anos respondem as questões mais intrigantes que a humanidade nunca respondeu. O que é Deus? Ninguém nunca sabia definir o que é Deus. Sempre dizia-se: quem é Deus? É um ser de barrigudo, velhinho, cabelos... Não, o que é Deus? E a resposta pelas mãos das meninas ingênuas, respostas sábias, porque por trás dela tinham grandes mestres da ciência, em nome de Jesus, para a codificação do Espiritismo. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Começa a se estruturar a doutrina. Como se conhecer, se provar a existência de Deus? Os Espíritos respondem pelo axioma, que diz que não há efeito sem causa. E se o efeito, se a causa é inteligente, o efeito é inteligente. E sai a sequência de perguntas e respostas, e ele percebe que está se agigantando informações que formam uma doutrina magnífica. Ele precisava publicar um livro e começa a escrever, a resumir aquilo que seria um livro, e seria importantíssimo aquele livro. E numa das noites, escutou pancadas na parede. Levantou-se e disse: deve ser um rato. Procurou, não viu nada. As pancadas se repetiram. Levantou-se mais uma vez, segunda, terceira, quarta vez, não se levantou mais. Mais tarde, quando Amélie Baudet, sua esposa, chegou do estudo, eu estou escutando barulho desde cedo que está assim. No dia seguinte foi a reunião mediúnica e ele perguntou: ô Zéfiro, meu amigo Zéfiro, ontem, ele disse: eu estou sabendo de tudo. Ontem você escutou as pancadas lá. Foi o seu anjo protetor que bateu na parede. O que é que ele quer dizer? Converse com ele está aqui. Oh, meu anjo protetor, o que querias dizer quando bateste na parede? Que tu estavas cometendo um erro de lógica ao escrever o artigo.
Releia, da terceira linha para a 30ª linha tem um erro grave. Eu posso saber seu nome? O Rivail perguntou. Basta me chamar de a verdade. A verdade. Então nós começamos a imaginar o seguinte: o protetor do codificador da doutrina espírita chamava-se ou intitulava-se a verdade. E nós imediatamente fazemos uma ponte com o Evangelho da Bíblia Sagrada e nos lembramos de Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é o Espírito que pode dizer que seja a verdade? Então a gente bota a interrogação, cada um que pense e tire suas conclusões. Teria sido Jesus, o próprio Jesus, que estava assessorando o trabalho do codificador? Era um compromisso do mestre. Ele reúne a papelada para publicar. Leva até a editora. Quando chega lá o editor diz: eu não vou publicar esse livro. Porque aqui todos os dias tem publicações de mesa que pula, que dança. Ninguém quer saber mais de mesa. Mas não é mesa, é filosofia, é ciência. Não importa, eu não publico. Mas se eu pagar do meu bolso? Aí eu publico. Então ele, Hippolyte Léon Denis Rivail, pagou do bolso para que saísse a primeira edição do Livro dos Espíritos. Sucesso completo, saiu a segunda, terceira, quarta edição. A igreja começou a se preocupar com aquela nova doutrina que estava surgindo, uma doutrina que dizia que não existe inferno eterno. Que doutrina era essa? Que não existia Satanás? Que a caridade é que salva, não precisava pagar nada à igreja. Ela começou a se preocupar. Houve uma época que proibiu das livrarias vender os livros espíritas. E passava-se pela livraria, não tem nenhum livro. Na estante não, mas escondido embaixo tinha. O senhor quer o quê? Está olhando? Isso é livro espírita, tem aqui, debaixo. Escondido, mas vendia. Parece que aquilo que é escondido, parece que atrai mais. E foi o que aconteceu. Em 18 de abril de 1857 era lançado ao mundo o Livro dos Espíritos. Um fabuloso livro, com 501 questões só. Depois ele amplia para 1019 questões, que é o atual. Que você lá pesquisa e vê a essência da filosofia e da ciência espírita. As cartas chegavam continuamente, meios e meios novos surgindo. E ele viu que a única maneira de dialogar com o público que lia o Livro dos Espíritos era fazendo uma revista. E em janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita. Quando ele vai publicar, o editor: se eu não publico, se eu pago do meu bolso, eu publico. Sucesso total a Revista Espírita. Em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos. Agora ele já é Allan Kardec, porque depois que sai o Livro dos Espíritos, ele fica sendo conhecido não como Denis Rivail, mas como Allan Kardec. Ele está reunido com o grupo de médiuns e com uma jovem, uma exímia pianista, aluna, que tocava Chopin como ninguém. Então na reunião, fizeram a reunião mediúnica e evocaram a presença de 2 espíritos, de Chopin e de Mozart. E Chopin chegou e deu comunicação, explicou. Disse que não era muito feliz no mundo espiritual,
Mozart, pelo contrário, disse: eu estou muito feliz. Eu moro no planeta Júpiter e lá moram somente espíritos bons. Lá existe felicidade absoluta. Mas nosso amigo Chopin anda meio frustrado. Por quê? Porque ele começa a considerar que não aproveitou bem a vida aqui na Terra. Chopin tinha esse problema, ficou com drama de consciência porque passou a vida sem aproveitar o tempo. E aqui eu abro um parêntese para perguntar a nós mesmos, a cada um de nós: estamos aproveitando o nosso tempo? Os dias passam. Ontem eu era criança, hoje já sou adulto, já descambando para a velhice completa. Passa ligeiro. Eu preciso tomar a iniciativa o mais rápido possível de me melhorar, de revestir-me do homem novo. Porque o tempo urge. É preciso fazer o bem, perdoar, caminhar em direção da luz para que não aconteça o que aconteceu com o Chopin. Chegar do lado de lá com o complexo de culpa, porque não aproveitou bem o tempo aqui na Terra. Tem inimizade? Vá atrás, desculpe, perdoe, reconcilie-se. Está em dúvida? Trabalhe, sirva, colabore, encoraje-se. A doutrina espírita não é só teoria, é prática. Nessa reunião mediúnica que Kardec estava presente em abril de 1859, estava presente um médium extraordinário. Se não me falha a memória, Byron. E Mozart então escreve naquela pauta musical, aqueles símbolos de música, uma sonata de Mozart. Uma psicografia. É feito com letra comprida, ninguém dá aquela velocidade, mas pautas com símbolos musicais, com espaços. É coisa dificílima. Até musicista tem dificuldade de escrever numa pauta musical. E mais, copiar o estilo de Mozart, impossível. Lá estava o estilo de Mozart. Quando termina de escrever uma sonata, um fragmento de sonata, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, pede à moça que está presente, que era discípula de Chopin, que tocava Chopin, para executar a sonata de Mozart. E ela toca a sonata e todo mundo aplaude de tanta beleza. Depois ele faz um confronto entre as sonatas de Mozart em vida com a sonata de Mozart depois de morto. E todos foram unânimes de dizer que a sonata de Mozart depois de morto era mais bela, mais suave, mais romântica do que de quando ele era vivo aqui na Terra. Isso foi em 1859. Extraordinário fenômeno da doutrina espírita. Em 1861, 2 anos depois, ele publica o Livro dos Médiuns, que era um roteiro para todas as pessoas do planeta: como exercitar a mediunidade, como controlar meus impulsos, como tornar-me um médium de psicografia, de desenho. Não é propriedade da doutrina espírita, faz parte do ser humano. Em outubro, 9 de outubro de 1861, um seu amigo, Lachartre, que estava exilado em Barcelona, manda por carta pedir que ele mande para a Espanha livros espíritas, que os espanhóis adoram livros espíritas. Ele então encaixota o Livro dos Espíritos, vários exemplares, o Livro dos Médiuns, vários exemplares, Revista Espírita, vários exemplares.
mensagem em psicografia recebida por Barão Auguste d'Entubé, e fragmento da sonata de Mozart, ele bota dentro do caixote e manda para Barcelona, na Espanha. Mas em todo canto tem fuxiqueiro. Um cidadão lá dos Correios, da alfândega de Barcelona, disse: não entrega a La Chatre. Primeiro vamos avisar ao padre, ao bispo. Quando o bispo ficou sabendo que tinham chegado livros espíritas na Espanha, ele confiscou todos aqueles livros e levou para a praça pública para queimá-los, pensando que queimando o livro queima a ideia. E queimou os livros todos, inclusive a sonata de Mozart. As chamas arderam, destruindo tudo. O povo gritava: abaixo a Inquisição, abaixo a Inquisição. Nós queremos liberdade de expressão. Os sacerdotes se retiraram e o povo correu para aproveitar restos, fragmentos de livros que não foram totalmente queimados. Chegou então um cidadão que disse: eu sou capitão de fragata. Se vocês querem livros espíritas, eu vou à França todos os meses. Dê o nome que eu trago o livro. E aquilo que é proibido é cobiçado. E assim a doutrina foi se expandindo. Mas aqueles que perseguem a doutrina, que criticam a doutrina, que dizem que era do Satanás, que é do demônio, que fazia tudo para destruir a doutrina, só incentivava a crença. O padre Pierre, na França, numa das cidades da França, sem entender o que era a reencarnação, porque nós espíritas sabemos que a gente só reencarna como ser humano, que os animais um dia vão ser homens, mas nós seremos o quê? Anjos para frente. Nunca voltamos a ser animais inferiores. Mas o padre do próprio púlpito, condenando, e disse o seguinte, inventou a mentira. Tinha uma fiel aqui, que assistia às missas, e veio se confessar a mim, lamentando-se, porque estava muito infeliz, porque seu marido tinha morrido. Mas que buscara refúgio, notícia do marido morto, através de uma sessão espírita. E chegando lá, na casa espírita, teve duas notícias, uma boa e uma má. A boa é que seu marido já tinha reencarnado. Ela ficou feliz. E a má, qual era? Reencarnou no jumento. Aí a pobrezinha foi comprar um jumento para botar dentro de casa, para cuidar como se fosse o marido, dando uma madeira na boca. Mas é a crítica que aconteceu naquela época para tentar ridicularizar a doutrina espírita, que o espiritismo não aceita, não admite a metempsicose, porque Deus é perfeição e ninguém regride. Aconteceu no tempo de Kardec essas coisas mirabolantes, essas coisas extraordinárias, esses fenômenos gigantescos. Napoleão III, o imperador, ele era para proibir o espiritismo se expandir na França, mas quando estava todo preparado para proibir o espiritismo na França, eis que uma médium de nome Hermange de Faux, de uma família riquíssima, que morava num palácio, em frente ao palácio de Napoleão III, ele convida essa jovem para o seu palácio, o palácio de Fontainebleau. E quando chega lá no palácio, ele diz: você recebe espírito? A menina diz de
12 anos na época. Recebo. Se eu pensar no Espírito, ele vem, pode ser que venha. Pense, ele pensou em Napoleão Bonaparte. Ele começou a receber uma mensagem psicografada, assinado Napoleão Bonaparte. Então Napoleão III da França, imperador, passou a respeitar a doutrina espírita através das mensagens recebidas por Hermance de Foucault. Porque São Luís se comunicava, porque Napoleão Bonaparte se comunicava, porque os fenômenos estavam aí patenteados como verdades absolutas. Então a doutrina espírita tem esse mérito de não dizer que a doutrina católica, evangélica, budista, seja o que for, é melhor ou pior. Todas as doutrinas encaminham o ser humano para o estágio de evolução. O que é importante para nós e para Deus é caminharmos na senda do bem, fazendo o bem ao próximo. Não é à toa que o nosso amigo Fabiano elogiou o irmão Dulce, porque se a doutrina espírita fosse cheia de preconceito, não falaria nisso. Mas ele fala em irmã Dulce, fala em Madre Teresa de Calcutá, fala em Mahatma Gandhi, fala em tantas outras autoridades do mundo inteiro, porque a doutrina espírita está aberta para todas as criaturas. Porque Deus não tem religião, porque Deus é amor. Que Jesus nos abençoe. Da Rádio Web Chico Xavier de Campina Grande. Quem lhes fala é o repórter Saulo Gomes, o repórter do Chico. Sintonizar esta emissora é ouvir mensagens de paz, amor e carinho. Prestigiem a programação da Rádio Web Chico Xavier. Em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de tudo aquilo que Chico Xavier nos ensinou. E a Rádio Web Chico Xavier aqui está para transmitir essas mensagens de paz, amor e carinho.